Olá, é, vamos falar hoje sobre nossos avatares, nossos avatares. Qual é o avatar que você vive com ele hoje? Será que você, por algum momento no seu dia, no seu dia a dia, na sua vida, você tira esses avatares e vive o seu eu verdadeiro? Quantas vezes a gente olha para nós, para mim, para você, você se olha, eu me olho e não nos reconhecemos naquilo que a gente vê no espelho, porque a gente vive tão sufocada com tantos avatares na vida, com tantos vestimentos que por um momento de lucidez a gente nos percebe, a gente se vê. E muitas das vezes a gente se pergunta: quem sou eu? Ou às vezes a gente nem sabe quem somos nesse exato momento de nos olhar. Nós estamos nos perdendo nos afazeres do dia a dia. A gente estamos nos perdendo de quem somos de verdade. Porque quantos avatares eu me visto no dia a dia, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, como empresária, como psicóloga, como enfermeira, porque nós somos tudo isso. Eu vivo dentro de casa, eu trabalho offline, eu sou, é, eu sou autônoma. Então, assim, eu vivo a minha casa, eu vivo para minha casa, eu vivo para minha família. E hoje, ontem à noite, eu me dei conta que eu não tô sendo eu mesma, como eu deveria ser. Eu olhei para mim e falei: não tô me cuidando. Eu não tenho tempo para mim. Porque a gente já não tira aquele tempo de qualidade para nós por tantos afazeres, por ser por ser tão dedicado ao outro, por ser tão dedicado a tudo que a gente faz no dia a dia. E eu ontem olhando para mim falei: não, não tô tendo tempo de arrumar minha unha, meu cabelo, minha pele. Tanta Tantos afazeres pelo outro e nunca tenho tempo de fazer para mim, por mim. O que nos leva a nos esquecer e lembrar só do outro? Em que momento você tira aquele tempo de qualidade para você no seu dia? 5 minutos? Às vezes você levanta de manhã, já tem que fazer o café, já tem que organizar a casa, já tem que pôr a louça na pia, lavar para poder fazer um almoço. É uma correria. Aquela mulher que levanta de manhã já tem que se arrumar para ir para o trabalho. Quantos avatares? Quanto eu tenho que me virar durante um dia? Quantos avatares eu tenho que ser durante o dia? Esposa, mãe, filha, e N outros. E quando eu tiro tudo isso de mim e viro eu novamente? Quando isso acontece?
Às vezes eu deito e durmo no automático. Às vezes eu deito para dormir, ainda estou dormindo como mãe, ainda estou dormindo como esposa, ainda estou dormindo preocupada com um projeto, com o meu trabalho, com a minha mãe, com muitas coisas, com a casa, com filhos, com namoros recentes, quem tem adolescente sabe, com a nota da escola do seu filho. Quantos avatares a gente vive no dia? E quando a gente consegue tirar todos esses, se despir para ser nós mesmas. A gente se perde em tantos fractais de nós mesmos, andando por aí, solto, largado ao vento, e a gente não se dá conta que a gente tem que juntar todos para criar um só, que somos nós. A gente esquece dos nossos eus, das nossas vontades, dos nossos quereres, dos nossos sonhos, das nossas alegrias, do nosso Andréia eu, do meu eu. Quantas coisas eu queria ser por mim. Eu queria viajar, eu queria ser bem amada, eu tô falando de todas nós. Eu queria largar tudo pra lá. Eu queria ser cuidada, eu queria deitar no meu sofá e assistir uma TV sem me preocupar que eu tenho que cuidar dos meus projetos. Ou eu só queria cuidar de mim, eu queria cuidar dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas coisas. Mas você não pode parar, porque todos dependem de você. A sua casa depende de você, os seus filhos dependem de você, seu esposo depende de você, porque acha que não, mas depende de você. Sua mãe depende de você. Às vezes, sabe, seu trabalho depende de você. E você, depende de você quando? Você precisa de você. Mas você tá tão cheia do outro, você tá tão cheia dos afazeres, você tá tão cheia de tanta coisa que você não tem tempo de olhar para você. Você não tem tempo de olhar para si, olhar para dentro, se reconhecer novamente como seu eu, o meu eu Andréia, o seu eu Márcia, o seu eu Paulo, o seu eu Eliane, o seu eu Maria, Joana, Adriele. Você não... Quem é você? Você olhou para você hoje? Você tirou um tempinho de qualidade para você? Quais são os avatares que você está vestindo nesse exato momento? Você se preocupa demais. Você se preocupa com todos. Mas em que momento você se preocupa com você? Em que momento você olha para você? Em que momento você se presenteia? Em que momento você faz algo que te agrada? Em que momento você é cuidada, é zelada, é amada? Em que momento você dedica o seu tempo somente, exclusivamente para você?
E ontem eu tomando banho pensando nisso, me olhei e lembrei que quanto tempo eu não faço uma maquiagem, quanto tempo eu não escovo o meu cabelo, quanto tempo eu não arrumo a minha unha da mão e do pé, quanto tempo eu não me olho, quanto tempo eu não tenho qualidade de vida para mim mesma, um tempo de qualidade para mim mesma, quanto tempo que eu não me preocupo comigo, com o meu bem-estar, com o meu querer, o que eu quero para mim hoje, o que eu quero fazer só para mim. Não é egoísmo. Não pense isso. Que você está sendo egoísta com você. Que você está sendo egoísta por pensar que você também merece. Todo esse cuidado que você dá para o outro, você também merece. Não pense que você é egoísta porque você quer tirar todos esses avatares e quer ser só você. Somente você naquele momento, naquele tempo, naquela hora. Não se sinta egoísta em achar que você não pode. Não se sinta culpada por achar que você não pode, ou que você pode, ou que você vai fazer. Porque se amar em primeiro lugar, isso quer dizer que você ama o outro. Isso quer dizer que você tem amor para dar para o outro. Você tem carinho para dar para o outro. Porque às vezes você vive tão no automático, tanto avatares que você veste no dia a dia, sabe? Que você só parece que você faz tudo por obrigação. Você não percebe e muitas vezes você não faz isso com amor. Porque você não sente amor nem por você mesmo, como você vai dar amor para o outro. Você se sente na obrigação de fazer aquilo. Me cuidar, cuidar de mim, cuidar do meu eu, cuidar da Andréia, não é ser egoísta. É só, eu estou só me dando o que eu dou para o outro. Amor. Eu só tô me dando o que eu dou pro outro. Atenção. Como eu vou dar atenção para os meus filhos de qualidade se eu não dou a mim mesmo? Como eu vou me dedicar ao trabalho com amor se eu não me amo? Como eu vou cuidar do meu esposo, do meu marido, da minha esposa, do meu companheiro, companheira, se eu não cuido de mim? Já está no tempo de você parar e pensar. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. O meu cuidado comigo mesma só vai me trazer qualidade de vida. Só vai trazer qualidade de vida para minha família, para os meus filhos, para meu esposo, para minha esposa. Às vezes você não para nem para olhar para o seu filho. Às vezes você chega em casa, você não consegue olhar para o seu filho, você está tão sobrecarregado, tantos avatares que você pôs naquele dia, que você não consegue se despir. Você entra em casa, sai no outro dia com esses avatares. Você não consegue olhar para sua esposa com amor, com paixão. Você não consegue receber o seu marido em casa à noite com olhar de amor, carinho, com aquele sentimento
de paixão, de tesão. Porque você não é você mesma mais. Porque você virou tantas outras que você se perdeu no meio do caminho. Olha quantos outros você virou. Olha quantos avatares você se vestiu. Aí eu me olho e falo, eu não consigo mais. Eu estou exausta. O peso nas minhas costas está demais. Às vezes você para, você... de cansaço. Não cansaço carnal, mas cansaço mental. Você não tira um tempinho para você orar. Você não tira um tempinho para você se esvaziar. Porque você não vive o tempo presente. Você está vivendo o tempo automático. É como aquele carro automático que você pega e você só vai. Não se preocupa que tem que pôr na primeira, na segunda, e vai, vai, vai. Só vai. Olha para você. Olha o quanto você é especial. Olha o quanto você é linda, lindo. Olha o quanto você se descuidou. Olha o quanto você não se aprecia mais. Olha para você. Cadê aquele sentimento de paixão, amor pela vida? Cadê aquele sentimento que te impulsiona a viver mais, a querer mais? Cadê aquele seu eu que lá atrás tinha motivação para seguir em frente, chegar até onde você chegou? E hoje você se olha, você não se vê mais. Você se perdeu no meio do caminho. Porque você não se cuida. Você tá indo, ó. Aquele sonhador ficou para trás. Aquela criança lá atrás que pintava, coloria, tinha cores na vida, ficou para trás. Você já não pega os lápis, aquele papel e colore. Porque você não vê cor. Tantas cores lindas que tem ao seu redor. Você não presta atenção. Porque você já não é uma criança. Mas uma coisa que você não sabe, a sua criança está aí dentro de você. Está aqui dentro de mim. Ainda sonhamos. Sonha hoje para realizar amanhã. Então, tira todos esses avatares que você pôs ao longo do caminho e começa a pintar uma nova história. Mas agora essa história tem todos esses ao seu redor. Filhos, esposo, esposa, uma casa, uma família, uma vida. Começa a pintar novamente a sua história. Começa a colorir cada cantinho dela. Você vai ver que você vai renascer. Você vai reviver. Mas como isso? Como eu vou fazer isso? Como? Olhando para si, olhando para os seus sonhos, olhando para o que você quer para si, olhando para você, primeiramente você, depois o outro. Uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu sempre falo ela aqui. Quando eu estava grávida da minha filha mais velha. Eu estava para ganhar 8 meses. Eu falei, pus a mão na minha barriga e falei:
Esse serzinho é a coisa que eu mais amo na vida. E a dona Elza, sábia dona Elza, olhou para mim e falou: primeiro se ame, para depois amar esse serzinho. Porque se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar ninguém. Olha que forte. Então, ontem eu olhei para mim e me vi jogada. Me vi como uma mulher descuidada, uma mulher sem sonhos, sem vontades, sem eu mesmo, sem o meu próprio eu. E hoje eu acordei de manhã, fazia tempo que eu não queria, que eu não tinha vontade de arrumar meu cabelo, arrumei meu cabelo. Pus o meu mega, fiz sua maquiagem, fiz sua live. E sou aqui falando com você. Porque eu gosto de me ver assim. Eu não sei em que momento eu me perdi na vida. Por que esse sentimento contrário do que eu quero? Mas uma coisa eu sei. Eu olhei para mim. E se eu me olho hoje, eu sei o que eu quero ser amanhã. Eu sei o que eu posso fazer por mim. Eu não vou dizer que eu tirei todos os avatares, mas eu vou pôr um de cada vez. E vou estar no tempo presente, como eu sempre quis estar. Olhando para mim, olhando para o meu eu. E fazendo pelo outro com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação. A minha casa, a minha família, o meu lar, os meus negócios, a minha mãe, são coisas preciosas para mim. Os meus animais, as minhas plantas. Então, por que não olhar para eles com olhar de amor? Mas para isso eu tenho que olhar para mim primeiro. Eu não posso estar cansada, de cabeça baixa, de ombros caídos. Eu tenho que ser para fazer. Eu tenho que ser uma mulher forte, amável, dedicada. Mas antes de tudo eu tenho que me amar. Ame-se. Ame-se. Olha a minha autoestima. Olha para mim hoje, olha para mim ontem. Amor próprio. Até umas 2, 3 semanas atrás eu estava bem negativa. Minha energia bem baixa. E olha que eu não saí do olho do furacão que eu estou. Mas eu estou começando a me levantar de umas 2 semanas para cá. Porque primeiro eu olhei para mim. Quem eu sou? Onde eu estou? De onde eu devo recomeçar? Pense nisso. Você tem que ser a primeira pessoa a se amar. Tempo de qualidade, primeiro para você. Tira um tempinho do seu dia para você ler um livro, para você fazer algo por você, que você goste, comer algo que você goste, fazer algo por você, para você. Porque você dá tanto pro outro. E esse tanto que você dá pro outro, você tem também que dar para você. Pense nisso.